A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre, aqui na Nova Área TV. Meu abraço ao Céu, que acompanha nas gravações, em tempos de quarentena, em tempos de coronavírus, mas a gente não pode parar, a vida segue. E na manhã desta última sexta-feira, período em que a gente está realmente entrando com o nosso programa inédito da semana, a notícia de que há a possibilidade de 2 mortes na Serra. Uma notícia que, infelizmente, a gente não gosta e não gostaria de estar informando, mas já bateu a nossa porta esta informação de que o coronavírus pode, então, ter matado as 2 primeiras pessoas aqui na Serra Catarinense, uma de Lages, uma de São Joaquim, e que deram entrada lá no hospital de triagem, no centro de triagem, lá no Tito Bianchini, aqui do município de Lages. Mas, enfim, são coisas que a gente não gostaria de informar, mas, infelizmente, nesta época de pandemia, estão acontecendo e não há como a gente não comunicar. Não vou começar também a dar continuidade muito com relação ao assunto coronavírus, mas não há outro jeito. Primeiro, quero falar sobre a Festa Nacional do Pinhão. A gente já havia recorrentemente falado aqui no nosso programa, dizendo que provavelmente o evento não seria realizado este ano de 2020. E nesta semana que passou, o prefeito Antônio Seron, numa entrevista numa TV estadual, acabou então oficializando de que a Festa Nacional de 2020, a 31ª festa, não vai mais acontecer. E a gente sabe que em bastidores, inclusive, há uma concorrência ainda sendo disputada via justiça, né? 2 empresas, uma é a Gabi, a outra não sei o que, Norte, estão ainda brigando para poder realizar a festa, não mais este ano, mas a partir do ano de 2021. A prefeitura provavelmente ainda neste ano de 2020 deverá deixar a definição de qual a empresa que vai vencer, enfim, essa concorrência via justiça ou não, porque a partir de 2021 não se sabe quem mais vai estar no comando do Paço Municipal. Então são coisas que a gente vai aguardar e é menos relevante agora saber qual a empresa que vai ganhar para tocar, terceirizar a Festa Nacional do Pinhão no ano que vem. Vamos cuidar das coisas deste ano que estão nos incomodando até demais e precisamos achar maneiras para sobreviver. E a Festa Nacional do Pinhão é o que menos importa neste momento, diante desta pandemia. Mas notícia então que pegou de surpresa, não surpresa, mas que acabou sendo o fato mais relevante no Brasil com relação à saúde, foi logicamente a saída de Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, e a entrada de um novo ministro, o Nelson Tate. Acho que é mais ou menos esse o sobrenome do homem. Mas o que eu quero comentar não é com relação à saída ou entrada do ministro, e sim com relação à participação da nossa deputada federal Carmen Zanotto, que há poucos dias havia sido indicada como sendo a interlocutora do sul do Brasil para tratar dos assuntos e das ações com relação ao coronavírus, ou seja, trabalhar a logística em toda a região sul, e ela vinha fazendo isso. Aí com a saída de Mandetta, a gente não sabe também se a Carmen Zanotto permanece fazendo esse trabalho ou não de logística na região sul. Ela tinha a confiança de Mandetta. Resta agora saber se o novo ministro, o Nelson, vai manter a nossa deputada fazendo esse trabalho, até porque ela realmente tem um conhecimento bastante amplo. A Carmen Zanotto é enfermeira, para quem não sabe, e ela tem toda essa noção, toda essa logística, e entende muito bem do assunto. Então estava até fazendo muito bem. Ela que também é relatora da Comissão Externa da Câmara dos Deputados e que acompanha, claro, a comissão ou a questão da doença aqui no Brasil. Mas como eu já citei
a questão da Carmen Zanotto nesse envolvimento nacional, é basicamente este um ponto que eu quero abordar com vocês com muita calma a partir de agora. Vocês sabem que ainda este ano não foi definida se as eleições vão acontecer ou não vão acontecer. Há uma possibilidade, sim, de que ela seja postergada para novembro ou dezembro, mas a cúpula política do Brasil não quer o adiamento das eleições municipais deste ano. Então, provavelmente, como eles não querem, as eleições vão sim acontecer neste ano de 2020 para prefeito e vereadores. E, como vocês sabem, a Carmen Zanotto já se colocou como pré-candidata a prefeito aqui do município de Lages, ou a prefeita aqui do município de Lages. Eu tenho acompanhado, não somente agora, mas desde antes, há muito tempo, o comportamento da nossa deputada a nível nacional. E Carmen Zanotto, neste mandato, sem dúvida nenhuma, ela tem conseguido uma aparição diferenciada, ou seja, extremamente positiva com relação ao trabalho dela. A Carmen Zanotto foi eleita deputada com 84.703 votos nestas últimas eleições e tem uma atuação destacada pela Serra Catarinense. Aliás, os serranos votaram maciçamente nela. E eu conversando com vários líderes da Serra Catarinense, nenhum desses líderes, prefeitos entre outros, está concordando com a Carmen Zanotto ser candidata a prefeito aqui do município de Lages, ou prefeita, como quiserem. Imaginem os senhores, ela com toda essa representatividade, ela com todo esse trânsito que ela está tendo hoje nacionalmente e trazendo uma gama de recursos para a Serra Catarinense, ou seja, atuando de uma forma em que a Serra Catarinense está muito satisfeita com o trabalho dela em Brasília e essa relação entre Santa Catarina e o país, e de repente ela vem para uma prefeitura, né, e fica em 4 paredes dentro de um município, e aí perderia basicamente toda a sua função estadualizada e regionalizada, nacionalizada, e aí nós poderíamos perder esta representante na esfera federal e que realmente nos deixaria uma lacuna enorme entre essa representatividade do governo, da Câmara dos Deputados e a nossa região serrana e o estado de Santa Catarina. Eu havia prometido que faria realmente um comentário nesse sentido, porque eu vislumbro ou vejo um futuro muito mais promissor para a deputada Carmen Zanotto do que simplesmente ser prefeita do município de Lages. Diante da expressividade do nome da Carmen e do trabalho que ela vem desenvolvendo a nível nacional, a Carmen Zanotto já poderia estar com um olhar um pouco diferente, ou seja, para todo o estado de Santa Catarina, né, para as próximas eleições, não essas municipais, mas sim para as eleições estaduais e federais, para um cargo, quem sabe, diferente, de vice-governadora, de governadora, de senadora, ou até mesmo na continuidade lá na Câmara dos Deputados. Isso, obviamente, ela teria todo o respaldo da Serra Catarinense e também do estado de Santa Catarina, pelo que ela vem desempenhando através da função como deputada. Por fim, claro que ela que vai definir, ela que vai decidir para o bem dela ou para o bem da população lagiana. É uma coisa que nós não gostaríamos, sinceramente, neste momento, de ter a deputada Carmen Zanotto simplesmente sendo candidata a prefeita do município de Lages, mas sim buscando um espaço bem maior a nível estadual ou, quem sabe, nacional. A Carmen tem hoje condições para buscar algo melhor daqui para frente no seu futuro político e também futuro profissional. Daí uma questão que eu gostaria de ter levantado e comentado para vocês neste momento em que ela tem se diferenciado na atuação não só em Brasília, mas também aqui no estado de Santa Catarina. Notícia boa desta semana, com certeza, a movimentação dentro da nova ala do Tereza Ramos. Eu fui persistente, eu fui insistente, eu fiz 3 perguntas naquelas coletivas diárias do governo do estado de Santa Catarina no final de tarde,
Você sabe que às 18 horas, o governador com o secretário Elton Zeferino, da Saúde, sempre abre uma coletiva à imprensa e com informações atualizadas a respeito do coronavírus no estado de Santa Catarina. E nestas coletivas, eu enviei 3 perguntas relacionadas à nova ala do HTR. E esta semana, inclusive no início da semana, ele respondeu a última pergunta dizendo que realmente estariam nos planos do Estado a abertura da nova ala com a antecipação. Então, também nesta semana, a gente viu já este movimento, já que eu estava, de uma certa forma, criticando que nem uma vassoura estavam passando nos corredores ou abrindo as janelas para arejar os quartos, pois de certa forma era uma ironia, mas agora o governo realmente está se mexendo, está movimentando, está vistoriando e está terminando tecnicamente o que faltava, digamos assim, desta ala do Hospital Teresa Ramos. E também nesta semana que passou, o IMA, que é um Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, esteve lá fazendo uma vistoria para a liberação ambiental, porque é também uma necessidade, e nos próximos dias, então, já deve dar a outorga, a liberação para que a licença ambiental esteja aprovada. Está, inclusive, fazendo um trabalho mais acelerado nesse sentido, pela necessidade. E os primeiros 28, ou são 28 os leitos de UTI, que serão disponibilizados na nova ala do Teresa Ramos já nos próximos dias, neste final de abril, com certeza já em funcionamento. Mas existe uma pendenga nesse sentido, porque também o Estado precisa abrir a contratação destas pessoas e já está aberta, então, a licitação para contratar médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. Foi paralelo, inclusive, esse trabalho, e as pessoas poderão, então, buscar este complemento para trabalhar na nova ala do Teresa Ramos a partir desta licitação, desta abertura, desta chamada, para que vocês possam, então, fazer parte do quadro e atender nestes períodos críticos do coronavírus no nosso Teresa Ramos. Então, está aí uma notícia boa, logicamente, não é porque o Paulo Chagas fez as suas perguntas lá no governo, mas a gente sempre manteve acesa essa questão e questionando o governo, eles foram obrigados a responder, obviamente, e se não ajudou, mexeu com as ideias do governo, e com certeza nós tivemos um dedinho ali para que essas coisas acelerassem em nossa região, para que o hospital tivesse, então, esse espaço aberto, pelo menos mais 28 leitos de atendimento. Já é o começo da abertura desta nova ala do Hospital Teresa Ramos, que a gente espera que até o final do ano esteja já toda ela, a todo vapor, toda ela funcionando, claro, e com a contratação dessas pessoas que serão responsáveis por esses atendimentos. E para completar, então, neste primeiro bloco, só na nossa região, segundo informações do Estado, temos aqui uma média de 180 a 190 leitos, contando, claro, com esses que vão ser liberados agora do Hospital Teresa Ramos, da nova ala. Mais uns 8 ou 9 do Hospital de Triagem, teremos então em torno de 180 a 190 leitos de UTI para adultos e mais uns 30 lá no Hospital Infantil para as crianças. Então, de certa forma, ainda estamos tranquilos, apesar de que os aumentos dos números dos contaminados seguem aumentando, ou seja, os números da contaminação no estado e também na Serra Catarinense e aqui na cidade de Lages estão subindo. E esta é uma preocupação que indica que nós teremos que continuar tomando o máximo de cuidado para também não se contaminar. O céu está aqui, todos usando máscara, álcool e toda a descontaminação aqui do ambiente para que a gente possa seguir trabalhando e operando com o nosso programa, tá bom? No intervalinho de 2 minutos, a gente volta em seguidinha. Até já! Muito bem, cá nós estamos de volta então com a segunda parte do nosso tema livre. E o que a gente tem observado neste período de quarentena, e eu quero tocar num assunto extremamente bacana no sentido da educação. Vocês sabem que as escolas municipais, as escolas particulares, as estaduais, as universidades, enfim, todas as extensões de ensino do Brasil estão paralisadas. Em Santa Catarina, a propensão é de que retornem, então, as aulas presenciais depois do dia 30
de abril agora. E ainda não se sabe se uma nova portaria nesse sentido vai ser publicada e não saberemos, então, se as aulas voltarão ao normal exatamente. Mas há uma possibilidade de que voltem mesmo a partir do dia 30 de abril. Mas a verdade é que essas escolas, essas universidades estão se reinventando. Eu sou uma prova viva disso, até porque eu ainda estou concluindo o último semestre do meu curso de jornalismo na Uniplac, e os professores têm nos enviado materiais, logicamente, para que a gente possa ir trabalhando em casa nesta fase de quarentena, mas também estamos tendo as nossas aulas virtuais, que é uma novidade, e é praticamente a mesma coisa de você estar em sala de aula, porque o professor fica falando e ao mesmo tempo ele coloca no monitor do computador o programa, enfim, o que ele quer falar e as matérias, as disciplinas, e a gente fica tendo uma interação direta, porque você pode falar com o professor no momento, perguntar para ele, ele responde, e as aulas ocorrem virtualmente. A única preocupação é que nem todos os alunos têm essas ferramentas, né? Talvez os universitários sejam um pouquinho diferentes. Os universitários talvez tenham essas ferramentas, porque hoje, desde um celular com 4G, você já pode fazer a interação nas escolas. Mas já na rede municipal de ensino e na rede estadual de ensino, é bastante diferente o sistema. As crianças em idade escolar, principalmente do ensino fundamental, obviamente, essas crianças têm um poder aquisitivo bem menor e mas muitas delas não têm a relativa condição de fazer essa interação via virtual, ou seja, via computador ou celular, ou seja, como for, porque não tem, às vezes, nem mesmo a internet, o sinal de internet na sua residência. Então, esta semana, eu recebi informações de uma escola lá do município de Cerro Negro, está aqui o nome da escola, Escola Professora Otília Uliceia Ungaretti. É uma escola estadual do município de Cerro Negro, e a fórmula que os professores estão encontrando, como é um município pequeno, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Como muitas crianças não têm internet, e vocês sabem que muitas outras crianças vivem no interior do município, eles não têm como repassar virtualmente nada, nem por e-mail, e muito menos interagir com as crianças por celular ou coisa parecida, computador. Então, eles preparam o material, se não me engano, são 9 disciplinas, preparam o material, colocam no envelope e os professores vão de endereço em endereço entregar as atividades para os alunos. Então, esta é uma fórmula de superação dos professores e alunos para que as crianças não percam totalmente o período letivo e não fiquem desligadas, não fiquem longe dos ensinos e longe das disciplinas, longe deste conhecimento que as escolas oferecem. Está aí um exemplo, então, da cidade de Cerro Negro, obviamente é um município pequeno, a possibilidade dos professores entregarem via envelope para cada aluno, coisa que numa cidade maior como Lages, por exemplo, até agora isso não aconteceu nas escolas municipais. O governo do estado criou uma espécie de plataforma e indicou para que os professores exerçam as aulas através dessa plataforma, mas são pouquíssimos os alunos que têm essas condições de interagir com os professores de forma virtual. Então, realmente, na questão do ensino, quem tem condições está bem, quem não tem condições está completamente fora do circuito e perdendo aula, e isso não há como remediar a curto prazo. É lógico que, dentre as medidas que não só o governo do estado está tomando, mas também o governo federal, é de que o ano, a partir de agora, não vai contar mais os feriados, né? No dia de feriado, ele acaba não sendo, a não ser provavelmente no Natal, que nós teremos um feriado. Mas a maioria dos outros feriados específicos, nós não teremos mais como usufruir. Vamos ter dia normal sendo considerado, até para que o próprio comércio, o próprio mercado se recupere desta onda de fechamento que aconteceu e a gente realmente não sabe mais como tudo isso vai se comportar. A expectativa é de um ano terrível em termos de economia. Até conversava agora há pouco com a Laicel, que a gente não sabe onde vai buscar dinheiro para sobreviver neste restante de ano, porque as coisas estão extremamente complicadas.
né? Nós que vivemos da comunicação, vivemos de mídia, vivemos de informações ligadas ao comércio e empresas, e essas empresas sem faturamento, como é que vão fazer investimentos? Se bem que, se não disser, ou não noticiar, ou não fazer mídia, elas vão acabar caindo de vez no esquecimento. Então, é um mal necessário, muitas vezes, para as empresas, talvez com investimento mais moderado, mas muitas vão ter que voltar à ativa, é claro, anunciando, dizendo que estão no mercado e que precisam chamar, de uma certa forma, a atenção do consumidor. Eu tenho sido testemunho, eu tenho ido rapidamente, às vezes, no centro da cidade, e a gente percebe as lojas extremamente vazias, e isso parte o coração, porque a movimentação também não é tão grande no centro da cidade, ainda muita gente obedecendo essa tal de quarentena, e as visitações no comércio de Lages estão muito pequenas. Então você vê um funcionário de máscara, quietinho, lá no fundo do balcão, e nem uma pessoa sequer passando na frente para poder entrar e fazer suas compras. É de doer no coração, dói na alma da gente, mas é uma situação que não sei quando que vai ser normalizada diante de tudo isso. Vamos lá. E nesta próxima segunda-feira, dia 20, está aí uma necessidade, uma portaria, um decreto municipal da prefeitura, obrigando a todos a usar o uso da máscara, principalmente as que trabalham no comércio, as que trabalham com táxi, trabalham com transporte de pessoas e, enfim, todas essas pessoas que têm uma ligação de serviço direto e vão ter que usar máscara. E as pessoas normais vão ter que, quando entrar num estabelecimento comercial para fazer uma pequena compra, seja que for, também deverá estar utilizando a máscara. Está aí um decreto municipal. Outra informação fora dessa questão do coronavírus, mas que tem a ver, os leilões de gado vão ser todos eles também a partir de agora virtuais, para poder atender então a solicitação das autoridades sanitárias de que não haja aglomeração, e os leilões passarão a ser virtuais. Já neste mês de maio vão acontecer os leilões, as feiras do terneiro aqui do município de Lages, totalmente então transmitidos por um canal de televisão, e as pessoas vão poder fazer as suas compras e as suas vendas através da virtualidade. Como eu disse, as questões econômicas e também educacionais vão sofrer uma mudança bastante drástica a partir de agora, porque esta reinvenção de trabalhar poderá mudar o comportamento futuro em empresas, em escolas e em formas de atuação. Uma nova descoberta com esta reinvenção será dada então, mas é preciso entender que as mudanças a partir deste problema do coronavírus vão ser sentidas daqui para frente e não vão mudar na totalidade. Haverá uma transformação, inclusive, na forma do convívio social entre nós, né? Com menos aglomeração, menos cumprimentos, menos abraços, menos beijos, menos um monte de tudo, na relação física entre as pessoas, na relação social. De maneiras que nós teremos também que nos adaptar a partir disso tudo. Os próprios supermercados estão sofrendo uma vistoria bastante ampla para ver se estão cumprindo com as mínimas das obrigações para a proteção dos funcionários e também dos clientes. E para nós fecharmos o nosso programa de hoje, vou falar um pouquinho de futebol, minha gente. Estamos todos ansiosos para ver de novo os campeonatos dos jogadores em campo e como vai se comportar. Em Santa Catarina, hoje ou amanhã ou essa semana que vem, teremos uma definição de como será o campeonato catarinense. A propensão é de que seja liberado o campeonato e os jogos aconteçam com os portões fechados. Poderiam, quem sabe, liberar um mínimo de torcedores e colocar eles a 3, 4 metros de distância cada um, mas seria complicado essas pessoas cumprirem essas normativas, mas seria estranho, né? Você vê uns pingadinhos de pessoas separadas nos estádios, mas talvez fosse uma alternativa. Mas os times, os clubes, porque eles não aguentam mais ficar parados, eles precisam então desta atividade, até porque se não tomarem uma decisão, poderão dar como encerrado o campeonato catarinense. Uma das sugestões é de que termine como está, com a classificação assim, não decreta campeão, não decreta rebaixados e as coisas ficariam nesse sentido diante de uma ordem explícita em função do coronavírus.
e aí o campeonato termina desse jeito, sem campeão, sem rebaixado, sem nada, e o ano que vem ele recomeça tudo de novo do zero e assim por diante. Esta é uma sugestão, caso o governo do estado não libere, então, os jogos sem público a partir, no máximo, até 15 de novembro, que eles teriam um prazo, então, para encerrar o campeonato com as últimas partidas sendo disputadas. Se não for assim, o campeonato poderá ter também este encerramento, até porque tem uns 2 ou 3 clubes que disputam o campeonato catarinense, caso do Concórdia, por exemplo, os contratos dos jogadores encerram agora no final de junho e eles não teriam condições de renovar com o plantel ou com quase todo o plantel. Então vocês imaginem a situação também dos clubes de futebol sem nenhuma renda, a não ser, claro, dos patrocinadores, com os jogadores em férias e eles tendo que ficar nesta espera angustiante que nós todos estamos diante da possibilidade de termos a vida praticamente voltada ao normal em nosso Brasil. Sem contar a briga nacional entre o presidente da República e também o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia. Agora está escancarado. Assisti uma entrevista nesse dia que passou, bastante pesada, e não se sabe o que mais vai acontecer. Os poderes estão extremamente complexos e brigando entre si. O Tribunal Superior interferindo no Executivo, mandando no presidente. Aliás, a Justiça basicamente manda em tudo. Manda no Congresso, manda no presidente. Basta fazer uma reunião entre os ministros do Tribunal Superior e decidirem que o presidente tem que acatar. É mais ou menos esta hoje a ordem. Antigamente, como já falei aqui, nas escolinhas, nas aulas de educação moral e cívica, a gente sabia que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, cada um tinha a sua normativa. Agora, um só basicamente define tudo o que precisa acontecer nos demais poderes. E aí a briga está declarada. Infelizmente, sofremos todos nós como povo brasileiro. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.